Boa noite a todos e todas que nos acompanham pelo Facebook. Esse vídeo vai, além de ficar salvo na nossa line do Facebook, ele vai ficar salvo também no nosso canal no YouTube. Então, sigam nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a mortalidade materna. Vamos estar recebendo aqui a doutora Juliana Dias, ginecologista obstetra. Ela é professora na Universidade Federal de Vales do Jequitinhonha, Curi, e coordenadora da Liga de Ginecologia e Obstetrícia da UFV Jataim. Boa noite, doutora Juliana, seja bem-vinda. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade da gente estar falando sobre um tema tão importante. Obrigada, doutora, por ter aceitado. Doutora, eu gostaria de iniciar a nossa conversa hoje perguntando o que é a mortalidade materna, quais são os fatores que influenciam na mortalidade materna. Bom, a gente precisa, quando a gente fala de mortalidade materna, a gente está falando de pacientes no período da gestação e do pós-parto até 42 dias depois do parto, que vão evoluir para óbito, né? É interessante a gente notar que a gente tem causas diretas e indiretas de mortalidade materna. Então, o que significa isso? A gente pode ter causas que estão ligadas à gestação. Então, por exemplo, uma paciente que evoluiu com uma hemorragia pós-parto, uma paciente que teve eclâmpsia, então são causas diretas que estão relacionadas. E existem causas também indiretas, por exemplo, uma gestante que sofreu um acidente de carro e que evoluiu para óbito. Então, são causas indiretas, e que o que a gente precisa tratar aqui principalmente são as causas diretas. Por quê? Porque são causas que, na grande maioria das vezes, são causas evitáveis. Então, a gente vai falar aqui sobre alguns números, a gente precisa pensar que nesses números que são muito altos ainda, né, se a gente for ver isso no mundo inteiro, e que são causas que essas mulheres não deveriam vir a óbito, né, que a gente poderia estar evitando isso de alguma forma. Nós temos dados da nossa região em relação à mortalidade materna. Bom, Existem esses números? nós temos alguns dados, eu vou explicar um pouquinho como que são feitos esses dados para a gente poder entender. Quando a gente fala de mortalidade materna, a gente fala, esse dado é calculado pela taxa de mortalidade materna. Então, o que significa isso? Eu vejo o número de gestantes ou de puérperas que evoluíram para óbito em 100 mil nascidos vivos. Então, eu vou relacionar para cada 100 mil nascimentos, quantas gestantes vão falecer, tá? Então, se a gente fala de número absoluto, parece pequeno. Qual que seria o ideal? O ideal seria em torno de 30 a 35 mulheres em 100 mil nascidos vivos, tá? Seria um número que a gente tem. Seria o ideal até abaixo disso, mas essa foi uma meta que foi estipulada e que, infelizmente, o Brasil não conseguiu alcançar. Hoje, a gente existe uma nova meta para que a gente possa alcançar, isso não é para o Brasil, isso é mundialmente, em 2030, para que a gente alcance a taxa de 70 mortes em 100 mil nascidos vivos, tá? Então, 70 em 100 mil parece um número muito pequeno, mas já é um número muito grande, porque, igual eu falei, a grande maioria dos casos não deveriam acontecer. Então, o número de 70 é uma meta, mas ainda é um número que a gente vai precisar melhorar depois, tá? Na nossa região, então, se a gente for pensar nisso, eu trouxe, depois eu vou mostrar alguns dados aqui, mas se a gente tem, vamos pensar que a gente tem só em Diamantina, e Diamantina é referência, e hoje a gente é referência tanto como maternidade de alto risco, como Hospital Amigo da Criança. E a gente é referência tanto da micro quanto da macro região. E é interessante pensar porque a gente faz parte de um dos locais mais pobres do estado. Então, a gente pega realmente um lugar ainda muito carente. Se eu tenho em torno, mais ou menos, ali no hospital, a gente tem em torno ali de 120 partos por mês, isso varia de um mês para outro, mas vai ser em torno de 1.200 a 1.500 partos ao ano. Se eu tenho um óbito no ano, esse número é muito alto.
Se eu tenho um óbito aqui em Diamantina, no ano, a minha taxa de mortalidade já vai estar próxima de 80, que é uma taxa muito alta. Por quê? Porque o número de nascimentos aqui não é tão grande. Então, se eu for pensar na taxa de 100 mil nascidos vivos, um óbito aqui já é uma taxa muito alta. Então, se a gente for pensar nisso, há um pouco tempo atrás, a gente ainda tinha uma taxa muito alta, não só de Diamantina, mas de toda a região. E de um tempo para cá, a gente vem visto e tendo trabalhado em cima disso para que a gente mudasse essa realidade. Eu fiz um trabalho, o único trabalho que foi avaliado aqui na nossa região foi esse trabalho que foi feito no meu mestrado, e ele, na época, foi de 2010 a 2013, ele mostrou uma taxa de mortalidade de 78%. Eu queria, se eu pudesse mostrar, a gente tem dois dados do estado que mostraram separados pelas regiões de Minas. Então, a gente vai ver que a nossa região, em 2017 e 2018, ela está entre uma das melhores taxas de mortalidade materna do estado, né? Então, a gente vem tendo uma melhora importante nesse sentido. Ó, esse daí é o de Deixa eu só colocar a tela cheia a aqui. joia. Esse é o de 2018. Esse é de 2017. 2017. Então, a gente vai ver que, ó, a nossa região, que é a região do Jequitinhonha, ela ficou em segundo lugar com uma das melhores taxas, né? Perdeu só para esse Triângulo do Norte, que é a região de Uberlândia. Então, se a gente for ver, e é importante a gente citar, como existe uma diferença muito grande. Eu falo, só para a gente ter noção, no mundo inteiro, por dia, morrem em torno de 830 gestantes por dia. E 99% dessas mortes ocorrem em países em desenvolvimento. Então, a mortalidade materna está muito relacionada com a questão de socioeconômica, com a questão estrutural, com a questão da, dos cuidados de saúde. Depois eu vou explicar um pouco o que pode fazer diferença, mas olha como a gente vê uma variação nas taxas dentro do próprio estado, né, de Minas Gerais. A gente tem uma taxa de 17% em um lugar, e lá, em último lugar, no Triângulo, foi para 111, uma taxa de 111 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. Mas a nossa região ficou com uma taxa de 26, que é uma taxa excelente. Se a gente for pensar que o mundo inteiro está se mobilizando para que em 2030 se alcance a taxa de 70, a gente cotando, né, em 2017, a gente tendo uma taxa de 26, é uma taxa muito importante. Eu acho que a gente tem que comemorar muito essa vitória, né? Esse dado de 2017, a gente tem um de 2018, se você puder passar. Então, em 2018, houve ainda uma piora em relação a 2017, mas ainda assim, a gente está numa das taxas melhores do estado. A gente vê ali a região de Jequitinhonha, né? Então, a gente precisa continuar se mobilizando, continuar falando sobre o tema, né? A gente estava conversando antes, é um tema que muitas vezes não é debatido, existe toda uma mobilização de uma gestão de saúde, né? A gente tem uma programação da OPAS também visando tudo isso, e muitas vezes a gente vê que não é um tema tão debatido localmente, e que a gente precisa realmente se mobilizar toda a sociedade para que a gente continue tendo essa taxa boa na nossa região e diminuindo esse índice de mortalidade. Tem uma outra apresentação, a senhora quer que faça agora? Se você já quiser, que aí eu já posso até passar. Esse foi o último aqui que uma das coisas, eu vou falar também sobre as causas, mas a gente vê que esse é o dado agora de maio, aqui do Hospital Nossa Senhora da Saúde, que, como eu disse, é referência de alto risco, a gente teve uma taxa de parto normal de 71%. Então, é uma taxa excelente, e uma das principais causas do aumento de mortalidade materna é um número excessivo de cesarianas. Então, isso também é super discutido, é uma questão que há uma conscientização a favor do parto normal. A gente já vem durante anos debatendo sobre isso, há uma mudança de percepção das próprias pacientes em relação a isso, porque está estritamente ligado.
Nos locais onde o índice de cesárea é um índice muito alto, aumenta-se também a taxa da mortalidade materna. Então, eu quis trazer isso. Se a gente for ver durante todo o ano de 2020, todas as taxas, a gente tem um percentual alto de parto normal. E isso é um dos principais fatores que contribuem para que a gente esteja entre um dos melhores índices de mortalidade do Estado. E é muito falado a questão da importância do parto vaginal na nossa região. Ou se vê muito ainda falando de se realizar a cesariana. A cesárea, né? O que a gente percebe, principalmente pelas pacientes, é que existe uma grande falta de informação correta. Eu acredito que hoje, com certeza, a gente tem uma conscientização bem maior a respeito dos riscos de uma cesariana, tá? Mas muitas vezes a paciente chega querendo uma cesárea e achando que é um procedimento muito tranquilo. É claro que se a gente for ver, é um procedimento cirúrgico. Se a gente for comparar com outros procedimentos cirúrgicos, ele geralmente ele não acarreta nenhum dano, nem para a mãe, nem para a criança, mas é um procedimento cirúrgico e junto com ele vai trazer vários fatores de risco. Então, a gente tem um risco maior de infecção numa cesárea do que no parto normal, um risco de sangramento, né? A mulher, para a gente ter noção, ela vai perder em torno de 500 ml de sangue no parto normal. Numa cesárea normal, ela vai perder em torno de 1 litro de sangue. Isso se ela não tiver algum problema que ela possa ter um sangramento maior, tá? Então, o risco de uma trombose pós-parto, né? Eu falei que nos países subdesenvolvidos, né, esses países contam com 99% dessas taxas de mortalidade materna. Nos países desenvolvidos, uma das principais causas de mortalidade ainda são casos de trombose pós-parto ou durante a gestação, que podem evoluir com casos graves de edema pulmonar, e a cesárea é um fator, a gravidez é um fator de risco, mas a cesárea é um fator ainda maior, por exemplo, para o paciente evoluir com trombose. Então, são inúmeras causas que, se a paciente não tem uma indicação correta de operar, é desnecessário. É como se a gente estivesse sujeitando essa paciente a um procedimento mais arriscado e sem necessidade, né? Então, eu acredito que hoje já se debata mais sobre isso. A gente tem muita informação, hoje a gente tem redes sociais, tem muita informação pela internet, mas eu aprendi isso com um aluno meu, né? Ele falou um dia na aula que informação é diferente de educação, e ele estava completamente correto nessa fala dele. Então, muitas vezes a gente tem informação, mas a gente não tem uma informação correta ou não é educado para a gente entender o porquê dessa informação. Então, eu acho que deveria ser mais debatido, sim, essa questão do parto normal, essa questão da humanização do parto, da violência obstétrica, né? É importante até levantar isso para a rede, que a gente fala muito da violência contra a mulher, não só a violência, hoje se discute muito a violência obstétrica, mas a violência num contexto geral. Acho que não acontece só dentro da obstetrícia, em outras disciplinas também, mas eu acho importante a gente estar debatendo isso em outro momento também. Vamos fazer uma live também sobre essa questão. A doutora falou da referência do hospital, né, para a nossa região. Quais são as estratégias que o hospital tem, os cuidados que ele tem nesse sentido aí, dessa redução? Porque por mais que a senhora falou que a questão dos dados, que nossa posição, né, não é das mais alarmantes, mas mesmo assim, nós conseguimos reduzir ainda mais esse número, né? Existe uma estratégia do hospital, existe uma estratégia dos municípios que o hospital atende. Eu sei que a doutora ela tem um trabalho muito importante nesse sentido, né? Tanto que a doutora Juliana é a nossa referência em atendimento humanizado da rede, da região, realiza congressos, eventos. Como que se dá isso? Como que se dá esse trabalho, e principalmente do hospital, nessa questão de reduzir ainda mais esses índices? Bom, é interessante essa pergunta, Eli, mas a gente precisa entender que não adianta, por exemplo, o hospital se mobilizar se eu não tenho por exemplo, um pré-natal feito de uma forma
correta na atenção primária. Não adianta eu ter uma atenção secundária, que é o pré-natal de alto risco que a gente tem aqui, que é o atendimento pelo CEAI, no CISAGE, se eu não tenho uma estrutura dentro do hospital. Então, não adianta eu ter toda uma estrutura de saúde pública se eu não tenho uma paciente que está bem informada quanto aos riscos e a necessidade desse serviço. Então, quando a gente fala de mortalidade materna, eu preciso englobar tudo isso ao mesmo tempo, tá? O que eu preciso? Eu posso ter três fatores principais de risco. Eu posso ter uma paciente que não tem informação e não procura o serviço. Eu posso ter aquela paciente que procura o serviço, mas ela tem uma dificuldade de encontrar o serviço. E eu posso ter uma paciente que procura o serviço, ela tem uma facilidade em encontrar o serviço, mas quando ela encontra esse serviço, ela não é o diagnóstico, que a gente vai ver que mortalidade materna está muito a ver com o diagnóstico preciso. Eu preciso saber qual o problema que pode acarretar com a morte daquela paciente de uma forma rápida, e eu preciso saber tratar de uma forma correta e rápida. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho uma paciente que ela não tem, que ela começa, ela está grávida e ela não procura um pré-natal no início do pré-natal, essa paciente muitas vezes ela pode ter algum problema de saúde que vai aumentar o risco dela para evoluir para um óbito e que ela não procurou esse serviço. Então, ela não fez o exame no início do pré-natal, ela não começou com o tratamento no início do pré-natal, isso tudo aumenta o risco dela. Ou ela pode ter uma dificuldade, ela pode tentar querer ir no pré-natal e ter uma dificuldade de acesso, ela pode tentar procurar e não ter um serviço disponível, ou um serviço inadequado, tá? Ou ela chegar, por exemplo, uma paciente que chegou no hospital, começou com uma hemorragia, e de repente a equipe demorou para fazer esse diagnóstico dessa hemorragia, o que que era, e não conseguiu atender essa paciente a tempo. Então, tá tudo muito interligado, tá? A gente tem do hospital essa questão tanto de ser referência de alto risco, quanto a questão do Hospital Amigo da Criança agora, que foi um título mais recente que o hospital conseguiu. Isso é muito importante, porque está visando um atendimento humanizado, um atendimento da mulher priorizando não só ela como uma paciente, mas como uma mulher, não só ela como toda a família, como o feto, visa também o bem-estar não só da gestante, mas do feto, e de uma forma que a mulher participe, que ela tenha uma coparticipação em todo o acompanhamento, tá? Então, hoje, o paciente, ele não é mais aquela pessoa simplesmente que vai receber uma orientação e vai obedecer aquilo que o médico está falando. E ele deve participar da resolução de conduta. Eu vejo dois fatores muito importantes. Primeiro, a questão de ter um protocolo clínico. Então, a gente precisa hoje, tudo em medicina hoje, a gente deve acompanhar segundo referências de protocolos. Então, eu tenho que ter um atendimento não baseado na minha experiência, eu tenho que ter um atendimento baseado em protocolos clínicos, de trabalhos já fundamentados, né? Isso é fundamental. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu fiz residência médica num hospital em Belo Horizonte, que era referência do estado. Eu formei em 2003 e muita coisa já mudou de 2003 para 2020, várias condutas. Se a gente não estiver estudando, se a gente não modificar algumas questões, a gente não vai ter um atendimento adequado e ideal para essa paciente. Então, essa criação de protocolos, a gente ter um atendimento baseado nesses protocolos é fundamental. Uma segunda estratégia que, ao meu ver, foi a principal que a gente teve essa modificação desses índices aqui, foi a capacitação de toda a equipe do hospital. Então, existe uma mobilização. Não é só um atendimento médico, não é só um atendimento da enfermagem, é um atendimento da equipe. Então, com o início da enfermagem obstétrica, a gente tem aqui em todos os plantões, a gente tem enfermeiras obstétricas, a gente tem um trabalho em equipe, a gente capacitou a equipes não só das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, para que a gente começasse a perceber seriam essas pessoas, essas gestantes que teriam maior risco, saber fazer o diagnóstico e já aprender a fazer esse tratamento rápido. Então, essa capacitação, ao meu ver, foi fundamental para a gente mudar essa realidade.
Um outro, um, eu acho que ela Oi, encaixou, né, desculpa, Ellen? caí, voltei. Bom, eu acho que essas duas estratégias foram fundamentais se a gente for pensar no hospital. A gente tem também aqui o pré-natal de alto risco, né, ele é um serviço do Estado, então que atende todas as gestantes de alto risco. E a gente tem da Liga, né, que a gente estava conversando, há 4 anos a gente vem fazendo um congresso exatamente para capacitar os profissionais, não só de Diamantina, mas aberto a toda a região. A gente começou um projeto bem pequeno, com alguns profissionais extremamente capacitados, né? Referências do Hospital Sofia Feldman. A gente tem um professor que é lá de Belo Horizonte também, que ele é referência da OPAS, que trabalha exatamente com essa questão de mortalidade. Ele né, o doutorado dele é doutor em hemorragia materna. Então, a gente vem fazendo esse trabalho há 4 anos. E ele foi crescendo, então hoje a gente já conta com apoio, né? O ano passado a gente teve um evento muito legal, contou com o apoio da rede, contou com o apoio do CISAD, da Prefeitura de Diamantina, Prefeitura de Presidente Kubitschek, a gente contou com o apoio de uma rede de hotéis, praticamente todos os hotéis de Diamantina, que permitiram que mais de 22 profissionais de fora viessem para nos ajudar. A gente teve profissional do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte. Então, assim, foi muito legal e a gente começou até a abrir mais o debate, não só de mortalidade materna, mas para outras questões que estão ligadas à saúde da mulher. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente sabe hoje que o planejamento familiar, ele indiretamente, se ele for feito de uma forma ruim, se eu não tenho um planejamento familiar, aumenta o risco de mortalidade materna. Por quê? Porque às vezes vai gerar pacientes com gestação indesejada, isso pode evoluir para abortos que muitas vezes vão ser feitos de forma clandestina. Então, a gente precisa tratar da saúde da mulher de uma maneira integral para que diminuam também essas taxas de mortalidade materna, tá? Mas eu acredito que a principal estratégia é capacitação profissional. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada, que mortalidade materna está associada a uma paciente que tem algum problema de saúde, a uma gestação de alto risco. Ah, eu tenho pressão alta, então eu posso ter um risco maior. Mas a mortalidade, ela está ligada a urgências. São fatores que acontecem em qualquer gestação. Qualquer mulher que ganha um neném, sendo de parto normal ou de cesárea, ela pode evoluir para uma hemorragia pós-parto, que é muito grave, que pode ser muito grave. Qualquer gestante pode ter pré-eclâmpsia, tá? Então, é importante capacitar a equipe. E isso acontece de forma, às vezes, súbita. As principais causas de morte acontecem de uma forma muito rápida. Então, a gente precisa ter uma equipe bem capacitada para resolver esse problema rápido. Eu tive a oportunidade de estar no congresso. São congressos assim de excelência, né? Alto nível de profissionais, participantes, um conhecimento muito rico e uma oportunidade única aqui, acho que para a nossa região e para os profissionais que já atuam na área e principalmente para os futuros profissionais. Então, pelo que eu entendi, doutora, é muito importante o cuidado da mulher desde o início da gravidez, desde a intenção dela de Desde estar antes da gravidez grávida. até. Isso, até Sim, antes da gravidez. desde quando ela pensar em ficar grávida, Isso. ela ter esses cuidados. Porque para reduzir essa taxa da mortalidade por problemas que ela possa ter durante a gravidez, como também depois, né? Assim, no parto Exatamente. e pós ele. Porque, às vezes, eu já vi mulheres falando, doutora, olha, eu estou bem, eu não preciso do pré-natal. Não tem por que procurar o médico. Mas são esses cuidados todos que são importantes para a gente reduzir esses números, esses dados, né? Essa Isso. situação dessa mortalidade. Eu vou te dar um exemplo, Ellen, de uma paciente, que você falou isso, é muito importante porque saúde hoje não é sinônimo de não ter alguma doença, tá? Então, e a gente precisa entender que a questão não é só física, a gente tem outras questões também.
a gente tem gestantes em situação de violência, a gente tem gestantes em uma situação, às vezes, precária, economicamente falando. E quando a gente pensa em saúde, eu tenho que pensar num bem-estar social, emocional, psicológico, não só físico. E alguns problemas também físicos, eles não são diagnosticados se eu não faço um exame clínico, se eu não faço um exame de sangue, tá, um exame de urina, que são coisas muito básicas que a gente faz no pré-natal, mas que podem mudar o curso dessa gestação. Uma gestante, por exemplo, que está com a glicemia alta, pode estar muito alta, e às vezes ela não está sentindo nada. A gente teve um caso muito triste de uma paciente. Essa paciente, ela estava na 11ª gestação dela. Ela tinha por Nossa, 42 anos. Ela veio encaminhada como estava em trabalho de parto e veio porque o parto era prematuro. Quando ela chegou, tinha um relato de uma cardiopatia. Quando eu fui conversar com ela, só que era uma paciente que já tinha 11 filhos, já estava quase nascendo o neném, porque geralmente é mais rápido o trabalho de parto. E quando eu fui examinar essa paciente, que eu fui auscultar o coração dela, o coração dela batia totalmente descompassado, totalmente fora do ritmo. E eu perguntei para ela, falei, quem que é seu cardiologista? Ela me respondeu, não, eu não tenho cardiologista. Eu falei só, mas você nunca foi no cardiologista? Ela falou, não. Com certeza essa paciente, ela já deveria ter algum problema cardíaco há mais tempo. Ela teve 11 filhos, então ela teve 11 oportunidades de ter esse diagnóstico, de ser encaminhada. Essa paciente não foi encaminhada para o alto risco, não foi encaminhada para o pré-natal, para o cardiologista, nem para o pré-natal de alto risco. E o que aconteceu? Nasceu a criança, 11 dias depois ela evoluiu para óbito. Porque é um momento que não foi feito também um acompanhamento puerperal, era de outro município, e se eu não faço esse diagnóstico, na verdade, essa paciente provavelmente ela não deveria ter engravidado, porque ela já deveria ter algum problema mais grave. Então, essas questões são importantes da gente conversar, porque a paciente, a gente precisa ensinar isso para a paciente, né? Eu sempre falo uma coisa com os alunos, a gente que é da área da saúde, tem coisas que são muito óbvias para a gente, mas isso não é óbvio para a pessoa que não trabalha com saúde. Então, explicar o porquê da importância do pré-natal, explicar os sintomas, do que ela pode ter ou não, o que é importante, quando é importante ela procurar, aonde ela deve procurar, né? Então, a gestante é importante ela saber qual que é a referência dela da maternidade, qual município que ela mora, qual é a maternidade que ela deve procurar. E, é claro, quando a gente fala de mortalidade, eu vou sempre insistir nisso. Ela precisa ser referenciada para um serviço que tenha uma estrutura mínima para que possa conduzir esses casos. Se eu tenho uma maternidade que, às vezes, eu não vou ter uma reserva de sangue, por exemplo, no caso de precisar de uma transfusão, isso é complicado, porque se ela evoluir com hemorragia, que a gente já viu que pode acontecer em qualquer caso, eu preciso resolver isso rápido. Então, é uma outra questão que a gente precisa avaliar. Tá? então, assim, o ideal, né, o melhor para essa mulher antes, voltando à questão dos cuidados, inclusive antes da gravidez, ela já fazer um check-up, ela Isso. A gente fazer uma. É o ideal, a gente é o sabe que não ideal. acontece assim, É, mas para ela, até para quando ela estiver grávida, os médicos saberem fazer o acompanhamento ideal. isso. Então, como a doutora falou, essa paciente já apresentava esse quadro, então, logo que ela engravidou, já era uma paciente para ser acompanhada em alto risco, porque ela tem esse. Isso. E Eu, mesmo, pelo que eu entendi. então o ideal seria que ela, quando ela está pensando mais ou menos 3 meses antes de engravidar, que ela já tivesse uma consulta, a gente faz o exame físico, a gente pede vários exames laboratoriais, para a gente ver se está tudo bem, a gente já entra com medicação para essa paciente antes já dela engravidar. E é importante que não são só as de alto risco, as de baixo risco também, né? Então, se eu tenho um planejamento familiar, muitas vezes acontece, a pessoa engravida, às vezes mesmo usando algum método contraceptivo. Nesse caso, o ideal é procurar o pré-natal o mais cedo possível, né? Que a gente consegue também reverter várias questões, não só ligadas à mãe, ligadas ao feto também. Vou dar um exemplo, falei de diabetes, então a paciente que tem diabetes e a glicemia, né, a taxa de glicose dela no sangue está muito alta, é preciso controlar isso porque aumenta muito o risco de malformação para a criança, aumenta o risco de infecção para a mãe.
Então, quanto mais cedo a gente já controlar isso, é importante, né? Então, mulheres, procurem antes, se for uma gravidez planejada, se tiver esse planejamento, que é o ideal familiar, um acompanhamento médico. E caso aconteça a gravidez e você não estava esperando, procure o médico o mais rápido possível. Vamos estar acompanhando e tentando dar uma qualidade melhor durante a gestação para essa mulher, né, doutora? A principal causa, a senhora falou de vários fatores, mas a principal aqui na nossa região, se a senhora tivesse que falar uma que se destaca, qual seria, doutora? A gente tem duas causas mais importantes, tá? Que isso também, o que a diferença vai ter, igual eu falei, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Na nossa região, a gente ainda tem causas que são causas de doenças hipertensivas, que é o que a gente chama de pré-eclâmpsia, e causas de hemorragia, tá? Então, a gente tem várias causas de hemorragia, tá? Durante a gravidez e no pós-parto, são as principais causas ainda de óbito na nossa região. Outras causas que são importantes são causas, por exemplo, de sepsis, que são infecções, então é importante estar trabalhando isso, fazer esse diagnóstico também. Causas ainda de abortos clandestinos, que as pacientes podem evoluir com a infecção. Então, mas aqui, geralmente, as principais causas são essas duas: hemorragia e doenças hipertensivas, tá? É interessante, Ellen, quando eu fiz esse trabalho, eu olhei durante 4 anos, eu fui em todos os municípios, peguei todos os casos de óbito materno, fui em todos os municípios em que teve, fui olhar através do relato a gente tem comitês de mortalidade materno-infantil dos municípios e do estado, então eu vi o relatório dos comitês, fiz uma avaliação dos prontuários das pacientes e também dos atestados de óbito, né? Uma questão importante é que a gente ainda tem às vezes, dados insuficientes no atestado de óbito, dados conflitantes do atestado de óbito com o prontuário, às vezes um prontuário que não tem todos esses dados. Então, eu vi vários casos em que a paciente evoluiu para óbito e que ficou meio que sem diagnóstico. Então, isso é importante, porque a gente tem que saber qual é o diagnóstico, qual é a causa, para que a gente trabalhe em cima disso, né? Aqui no hospital, por exemplo, a morte, há um tempo atrás, morria-se muito por causa de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, tá? E a partir do momento que a gente começou a capacitar a equipe, por que é importante a gente entender isso? Porque todo atendimento de urgência, não só de obstetrícia, mas todo atendimento de um paciente de urgência, é preciso que esse atendimento seja feito em equipe. Uma pessoa só, ela não consegue resolver tudo ali de uma forma rápida. Então, a partir do momento que a gente começou a treinar toda essa equipe, olha, quais são os sintomas, o que a paciente está sentindo, como que eu tenho que agir, qual o remédio, como que a gente age na urgência. A partir desse momento, a gente conseguiu mudar muito. A gente já teve épocas aqui de ter 2 casos em uma semana. Em uma semana. Um caso em um ano já é altíssima essa taxa. Imagina 2 casos em uma semana, né? Então, a gente orientando, se eu sei como tinha muito caso de eclâmpsia, a gente orientou, a equipe toda passou, né? Hoje, se você chegar lá, a técnica de enfermagem, ela já tem uma noção do que é importante, quais são os medicamentos que se usam, quais são os sintomas que a paciente tem, o que é importante para ela chamar o outro profissional. Então, toda a equipe já está acostumada com isso, tá? Então, é importante notificar, é importante descrever no prontuário, no atestado de óbito, essas causas, para que a gente possa trabalhar em cima delas. Essas informações elas ajudam muito com a questão de políticas públicas, né? Então, Exatamente. como agir, como melhorar, como atuar, os poderes públicos conseguem identificar. A partir do momento que não tem essa informação, a maior fato é a pré-eclâmpsia, mas a gente não tem esses dados. Então, realmente né? Como que isso impacta a vida dessas mulheres, né? Isso é muito importante, porque quando a mulher chega no hospital, quando ela tem uma equipe, ou em um posto de saúde, ou ela busca uma ajuda, os primeiros sintomas, imediatamente ela já é atendida, até o restante da equipe, que a gente sabe que às vezes demora, mesmo que seja 2 minutos, né, doutora? Assim, ela já tem aquele primeiro atendimento. Então, isso é Exatamente. muito importante.
é fundamental em qualquer equipe que esteja alinhada, né? É muito bacana. E é bom saber que assim, a gente consegue trabalhar e a gente tem a segurança de ir ao hospital hoje e saber que tem essa equipe, esse hospital que é referência aqui na região e que a gente tem essa segurança de chegar lá e a equipe está totalmente capacitada, além da questão do atendimento humanizado, que também é muito importante, para estar acolhendo essas mulheres que estão ali. Porque assusta, doutora. Eu tive uma gravidez de alto risco, eu sei o quanto eu não tive problema de saúde nenhum e quando eu fiquei grávida apareceu um monte de coisas. Eu falo que eu fui uma pessoa que me preparou para ficar grávida, né? Então, assim, apareceu um monte de coisas e eu acabei ficando. Tive uma gravidez de alto risco e a gente fica muito fragilizado. Então, saber que foi em São Paulo que eu estava grávida, mas saber que aqui a gente tem essa equipe, tem esse olhar, e poder falar para as mulheres hoje, se cuidem, né, se protejam, porque é uma forma de proteção também, né, doutora? Assim, de se cuidar, esse preparo Com certeza. E é um delas, direito da mulher, sim. Então, assim, mulheres, vou repetir de novo. né? É interessante, Ellen, que se diga isso, é porque é um direito da mulher e que às vezes a gente vê que, por exemplo, o pré-natal de alto risco. Muitas vezes a gente vê que a paciente não é encaminhada. Por que que é importante? Igual eu falei, não é um trabalho, ela não é encaminhada para lá. É um atendimento conjunto da atenção primária com a secundária e com a terciária. O que que é isso? Ela vai atender no posto de saúde, ela vai lá para o CEAI para fazer o pré-natal junto com o pré-natal que ela faz no posto, e quando necessário, ela vai ser encaminhada para o hospital, tá? Muitas vezes as pacientes não são encaminhadas, né? Às vezes eu recebo pacientes que vão atrás de mim no hospital, no consultório, e falam assim: olha, eu quero, ou eu faço ultrassom, falam, não me estão me encaminhando para lá. Então é importante encaminhar. É importante que as pacientes saibam que não precisa ser o médico ou o enfermeiro do posto. Esse encaminhamento ele é feito somente pelo posto de saúde, ele é feito pelo SUS. Então, se ela se enquadra dentro de algum critério de alto risco, a enfermeira pode mandar, ela manda, e ela tem todo o direito de ser atendida, porque lá existe uma equipe multidisciplinar. Então, ela vai passar com o enfermeiro, com o assistente social, psicólogo, com o médico, ela consegue fazer ultrassons lá pelo serviço. Então, a gente já tem isso na rede, né, que é um direito e que a paciente consegue, tá? A gente não está tendo todo esse atendimento agora no isolamento, mas é um serviço que funciona. Eu ia perguntar exatamente isso para a doutora. Como é que está a questão desse acompanhamento nesse período de pandemia? Bom, o atendimento pré-natal é um atendimento que a gente não pode simplesmente parar, né? O pré-natal de alto risco está funcionando, então a gente diminuiu o número de consultas, a gente começou a fazer um trabalho de teleconsulta, então algumas questões que a gente consegue estar resolvendo pelo telefone, a gente liga, mas funciona normalmente, né? E a gente tenta espaçar. Então, uma paciente que está controlada, vou dar um exemplo, a paciente tem hipotireoidismo, ela já está tomando a medicação, os exames estão normais, ela está controlada, não tem uma necessidade pelo risco, né, de estar saindo, então, às vezes, a gente faz um controle por telefone e ela faz o pré-natal, às vezes, na sua cidade, tá? Então, a gente tentou diminuir um pouco esse fluxo, mas quando é necessário, o pré-natal está funcionando normalmente, tá? Uma questão que mudou também no hospital, aí já não é no pré-natal, é a questão de visitas, que não está podendo ter visitas dentro do hospital, mas a mulher ainda tem direito ao acompanhante, tá? Tanto no atendimento pré-natal, quanto no hospital. Isso é importante porque, infelizmente, a gente ainda vê em alguns locais no Brasil de hospitais que não permitem acompanhante, são direito por lei, em qualquer lugar, tá? Então, agora, mesmo na pandemia, pacientes, a gente, graças a Deus, não teve nenhum caso ainda de gestante confirmado, tá tranquilo o atendimento lá no hospital, mas também já foi criado todo um fluxo de atendimento, no caso de paciente sintomática, no caso de paciente já confirmado o diagnóstico, então já se fez toda uma preparação se acontecer esses casos, né? Então, mas o atendimento continua normalmente.
Então, isso é muito importante, né? Essa segurança de saber que a equipe já está preparada do hospital, né? Para, se caso aconteça, esperamos que não aconteça, né? De alguma mulher, mesmo assintomática ou que venha manifestar, o hospital está todo preparado. Isso é muito importante, essa segurança é muito importante para nós, doutora. Doutora, qual É, conselho a senhora fala para essas mães? Porque nós comentamos algumas vezes, da questão da gravidez de alto risco, né? Mas não necessariamente a gravidez de alto risco leva à mortalidade materna. exatamente. Então, quais orientações que a senhora Bom, deixaria para elas? eu brinco que hoje em dia, né, ainda mais gestante, eu falo que todo mundo tem um parente que é meio obstetra, ou um vizinho, que todo mundo às vezes dá alguma informação, alguma, né, quer falar alguma coisa. Muitas vezes é uma Verdade. informação que não está correta, né? Aí ou a barriga está grande demais, ou não está crescendo, esse neném não está crescendo direito, né? Então sempre tem alguma coisa. E isso gera, às vezes, uma angústia na paciente, tá? Então a primeira questão é a gente vai falar aqui, a paciente engravidou, muitas vezes não é uma gravidez desejada, muitas vezes essa paciente está passando por inúmeros problemas, a gente vê muito isso, por isso que é fundamental esse acompanhamento, por exemplo, com o psicólogo, não só de alto risco. A mulher, a gestante, ela já tem uma mudança não só física, então ela está recebendo toda uma carga hormonal diferente, o seu corpo está mudando, as suas expectativas estão mudando, independente se é a primeira ou a 10ª gestação, é uma nova gestação, a paciente, né, ela fica, hoje ela está super alegre, comprando tudo para o neném, amanhã ela já está preocupada e já está chorando porque ela já está com medo que possa acontecer alguma coisa. Então, essa questão emocional, ela é muito visível na gestante, né, independente se é de alto risco ou não. A paciente de alto risco, né, eu já recebi inúmeras pacientes aqui em Diamantina, que de repente você vai conversar com elas e pergunta, por que você veio para cá? Por que eles te encaminharam? Ela nem sabe por que ela está aqui. Ou às vezes a paciente chega me perguntando, doutor, eu vou morrer? Então, assim, às vezes é um controle que é mais um apoio de um controle, que a gente chama de alto risco, às vezes o nome pode assustar um pouco, mas que se essa paciente for controlada, é igual eu expliquei, às vezes ela tem menos chance de evoluir para um óbito do que uma outra que às vezes não está fazendo um acompanhamento correto, tá? Então, o que ela deve fazer? Procurar um pré-natal. O ideal é procurar o pré-natal o mais cedo possível. Se a paciente ela já está planejando essa gestação, procurar um atendimento, a gente fala que é um atendimento pré-concepcional, o ideal é de mais ou menos 3 meses, mas se eu resolvi que eu vou engravidar mês que vem, procure um médico antes. Se não deu tempo, se teve algum problema, aconteceu qualquer coisa, procurar apoio. Se é uma paciente que está passando por problemas, a gente ainda tem muito caso de paciente que são mães que não têm apoio dos seus parceiros, ou que não tem apoio da própria família. Então, de buscar apoio psicológico, né, de estar procurando isso. Não é vergonha, a gente ainda tem casos, às vezes a gente encaminha para o psiquiatra, o psicólogo, às vezes o paciente que ainda fala, não, eu não sou doida, eu não preciso disso, todo mundo precisa, né, não só a gestante, todo mundo deveria fazer alguma terapia e tudo, porque isso é importante para a gente, mais ainda para uma gestante. A gente tem casos de depressão durante a gestação e pós-parto, que também muitas vezes não leva a óbito, né, mas que causa um dano muito grande na vida dessa paciente. Existe um mito, às vezes, na nossa sociedade, que a maternidade é só coisa boa, é muito bonito, mas traz também uma carga difícil para a mulher. Então, a questão, por exemplo, do aleitamento, muitas vezes não é uma questão tão tranquila, então isso precisa ser conversado. A mulher precisa entender, ela não pode se sentir culpada, por exemplo, se ela está com um sentimento, às vezes, de uma depressão, ou se às vezes ela está temerosa. Então, isso precisa ser debatido. Então, procurar o pré-natal, conversar com o seu médico, não precisa ter vergonha, não precisa ficar preocupada com aquilo que vai falar, tentar realizar. Infelizmente, a gente ainda vê que essa dificuldade, por exemplo, de realização de exames, a grande maioria das vezes não é porque a paciente não procura, é por uma dificuldade mesmo do sistema de saúde, mas quando possível, está tentando realizar os exames que o médico pediu, está conversando, né? Hoje não é só o médico, a enfermeira também faz pré-natal, a gente tem excelentes enfermeiras obstetras aqui na nossa região, está conhecendo, está perguntando qual é a maternidade de referência, a gente, nesse momento exato, a gente não está
tendo tanto esse trânsito de estar andando, a gente está pedindo para as gestantes ficarem mais quietinhas em casa, mas fora, né, do isolamento, conhecer o hospital, como é que trabalha, conversar com o médico sobre o parto, conversar, tem muita mulher ainda que tem muito medo do parto, alguém me contou que passou por isso ou por aquilo, né, saber como é que, antes de passar por aquilo, se a gente tem uma preparação e já conhece, a gente não vai ter tanto medo quando acontece, porque ainda existe muita história e muita informação errada a respeito disso. Então, é procurar se informar, procurar o atendimento, tentar fazer o acompanhamento da melhor forma possível e ser referenciado. Isso não vai depender tanto da paciente, mas eu acho que é um dever nosso, como da sociedade, estruturar o serviço para que ela possa ser atendida de uma forma adequada. Qual serviço a senhora acha que é mais importante avançar aqui? Né? Seria, por exemplo, tá, doutora? A questão de ter mais acesso a ultrassons, por exemplo, de ter locais nos municípios que acompanhem mais detalhadamente, talvez uma referência nos municípios. O que a senhora acha que poderia avançar nesse sentido que nos falta e que talvez pudéssemos estar buscando? Eu acho que seria principalmente essa questão de informação, nem tanto de estrutura. A gente tem unidades que fazem atendimento pré-natal, na grande maioria das vezes, eu acredito que a gente possa melhorar essa qualidade, tanto na atenção primária quanto no atendimento do hospital. A gente sempre pode melhorar, né, Ellen? Mas eu acho que Sim. falta muito essa questão de informação para paciente, sabe? De ter grupos que vão, de estar orientando, delas entenderem seus direitos, delas entenderem qual que é o processo da gestação. Uma questão extremamente falha, isso aí eu falo assim, com certeza absoluta, é a questão do planejamento familiar. A gente precisa ter um planejamento familiar, isso faz parte do puerpério, que é o período do pós-parto. Então, essa mulher, ela tem esse direito, é importante que os municípios tenham uma estrutura para que essa paciente possa escolher o seu método contraceptivo. É importante uma questão que a gente está tentando lá no hospital, é de conseguir o DIU para colocação do DIU pós-parto, tá? Que é muito mais tranquilo, é oportunístico ali, a paciente já acabou de ganhar, a gente pode colocar o DIU, ela já sai de lá e vai fazer o controle depois com a gente. Então, eu vejo duas falhas principais. A questão da informação para a paciente, de orientação durante o pré-natal, então, de realmente existirem grupos onde a paciente possa ser ouvida, né? Muitas vezes a gente vê grupo, eu, inclusive, participo, que a gente chega, fala alguma coisa e acabou aquele tempo, mas um grupo realmente que a paciente tem um tempo, ela vai tirar suas dúvidas, ela vai poder falar de suas angústias, não só um grupo em todo o pré-natal, mas um acompanhamento dessa paciente nessa questão emocional dela, não só uma questão do pré-natal, de cheguei lá, olhei a pressão, olhei o peso, escutei ali o coração do feto, tá? Então, acho que esse acompanhamento é importante, eu acho que a gente ainda pode melhorar muito nesse aspecto. E no aspecto de planejamento familiar, né? Eu acho que a gente até, depois eu posso até conversar com você, a gente está com um projeto que eu acho que a gente pode realmente mudar a situação de saúde da mulher da nossa região, começando aqui em Diamantina e expandindo isso, porque são medidas muito básicas, se a gente tiver o apoio da atenção primária, a gente consegue mudar muito a estrutura e que no final vai sempre repercutir nessa questão da gestante e da mortalidade materna. Não, nós estamos assim à disposição. A doutora sabe que pode contar sempre com a rede toda. São temas importantes, inclusive eu coloco as nossas redes sociais para estar divulgando mais sobre o assunto, porque eu acho que é importante, né? Nós falamos muito, a rede fala muito sobre a violência, mas tem outras formas também que a gente tem que ter um carinho, um olhar para a mulher. Então, está à disposição. A senhora pode contar sempre com a nossa divulgação. E, doutora, só para a gente já entrando nos momentos finais, nem toda mulher que é considerada gravidez de alto risco é aquela que vai evoluir para a mortalidade materna. A gravidez de alto risco, ela pode ser, me corrija se eu estiver errada, tá, doutora? Assim, mas ela pode ter esse nome, esse acompanhamento para talvez a mulher que já tem uma doença pré-existente e que isso possa ocasionar
mais problemas durante a gravidez, porque o corpo se transforma todo, né? Então, ela tem esse olhar. Então, o fato dela ser gravidez de alto risco é para ela ter um acompanhamento maior dos Exatamente. médicos, daquela questão, o que não difere de uma mulher que não teve problema nenhum, igual eu, que apresentou na gravidez, mas eu fui para o atendimento de alto risco, mas que eu poderia ter algum problema que viesse ao meu óbito. É isso, doutora? Isso. A gestação de alto risco, Ellen, a gente avalia isso em todas as consultas de pré-natal. Porque tem alguns casos que a paciente ela pode começar o pré-natal não tendo problema nenhum de saúde e pode vir com o tempo apresentar algum fator que vai se enquadrar em alto risco, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. A paciente começou o pré-natal sem nenhum problema de saúde, mas essa paciente começou a apresentar muita infecção urinária. Então, ela está tendo infecção urinária de repetição. Então, essa paciente, com o tempo, ela vai ser encaminhada para o alto risco. Porque se ela está tendo muita infecção, ela tem um risco maior do que uma paciente que não está tendo de evoluir com uma infecção mais grave, tá? Eu posso ter o contrário, uma paciente que começa um pré-natal de alto risco, ela começou tendo um sangramento no início da gestação, e que é considerado alto risco. Mas com o evoluir da gestação, melhorou o sangramento e não teve nenhum outro fator de risco. Então, essa avaliação a gente faz em todas as consultas. Por isso que é importante ir nas consultas, né? A gente geralmente as consultas são mensais, a gente vai avaliar, ok? Mas é isso, a gestante de alto risco é porque ela vai ter um risco maior, então ela precisa de alguns cuidados. Vou te dar um exemplo. Um pré-natal que a paciente não evoluiu com nenhuma alteração. Geralmente são consultas mensais, tá? Uma gestante, por exemplo, que seja uma gestação gemelar, muitas vezes, em alguns casos, ela vai ter que ir toda semana no pré-natal. Tem pacientes que precisam fazer ultrassom toda semana. Então, nesses casos, a gente precisa ter um acompanhamento mais de perto, né? Não quer dizer que as de baixo risco não tenham a importância ou a necessidade de estar fazendo acompanhamento também. Até porque no parto pode haver alguma complicação, né, doutora? Então, tá, de Exatamente. repente, ali. É, E essa questão desse acompanhamento, ela é importante, porque quando a gente vai para uma sala de parto, a equipe tem esse acompanhamento, ela já tem o histórico dessa mulher, então vocês também já entram mais preparados para a realização daquele parto, né? Independente se ele é cesárea ou parto natural, parto vaginal. é, Eu acho é que é importante, importante. falou, é Pode só falar, doutora. lembrando isso, porque a questão, quando a gente fala de mortalidade materna, a grande maioria dos casos é no atendimento hospitalar de problemas agudos, que acontecem, né, às vezes sem nenhum problema anterior, tá? Eu queria só fazer só, antes de a gente terminar, Ellen, eu queria fazer só um pequeno comentário, eu vi um comentário aqui, eu acredito que seja de Silvana, que era enfermeira aqui, né, um grande abraço para ela falando da importância dos comitês, e realmente é muito importante, tá, que sejam comitês que realmente sejam mais bem estruturados, que não exista o comitê só para constar, isso é uma normativa, eles devem atuar, existem os comitês municipais que vão trabalhar a mortalidade materna e infantil, eles fazem uma avaliação em todos os casos de óbito materno infantil, né? Eu participo do comitê de mortalidade lá no hospital, então a gente olha o caso, o que que aconteceu, aonde pode ter tido uma falha, o que que foi feito. Então, com isso, a gente consegue melhorar, porque a gente consegue ver aonde a gente precisa trabalhar mais, né? Então, é primordial também que você me perguntou uma das falhas, e eu vi o comentário e falei, realmente é uma falha, sim. Eu acho que os comitês, eles deveriam ser mais atuantes. Espero que essa pandemia passe logo, que esse período que nós estamos vivendo passe logo, e que nós conseguimos fazer mais encontros presenciais, doutora. Volto a dizer, os congressos da Liga da Ginecologia e da Obstetrícia na faculdade são assim, extremamente enriquecedores, são importantes. Os treinamentos, as capacitações dos profissionais, que por esse período agora está tudo parado também, são de extrema importância, né? Vão trazendo cada vez mais
essa segurança para as mulheres, não só na questão da mortalidade materna, mas toda a saúde da mulher em todo, né? Esse cuidado todo com a mulher. Doutora, eu gostaria de agradecer a gentileza da senhora estar aqui hoje com a gente. Vou deixar para a senhora fazer algumas considerações finais antes de encerrarmos, mas assim, é um prazer recebê-la. Pode contar com as nossas redes sempre que a senhora quiser. Já falamos de outro tema para uma próxima live, né? A violência obstétrica. Então, É. vamos agendar, é tema E eu vou te importante. dar, eu vou até eu tenho um profissional maravilhoso lá do Hospital Sofia Feldman, eu vou até conversar com ele, doutor Edson, para ver se ele não faz uma live com vocês, que a fala dele sobre violência obstétrica é linda, sabe? Então, eu acho que é um tema que a gente vai conseguir realmente mudar a nossa percepção a respeito disso. E eu acho Eu queria, que. só para finalizar, Pode falar, doutora. que eu estou vendo o pessoal aqui, né? Eu vi Elisa Amara é professora da enfermagem, né? E assim, a questão do Congresso, se não fosse pela ajuda dela, a gente não conseguiria também finalizar. Os alunos trabalham muito. Então, assim, a equipe do hospital lá do Sofia de Belo Horizonte, que todo ano vem para cá, não, eles não cobram nada, né? São profissionais, igual eu falei, que o curso deles são cursos caríssimos, eles não cobram nada. Eles adoram vir aqui para nos ajudar. Elisa, assim, a estrutura que ela organiza nos congressos é uma coisa maravilhosa. Então, assim, a gente tem esse apoio, eu tenho só que agradecer, porque a gente realmente, eu acho que a gente faz um trabalho, né? A gente, no hospital, o dia que o pessoal, o Sofia Feldman hoje é referência no Brasil e fora do Brasil dessa questão de humanização. Kíria está aqui também. Então, assim, o apoio de todo mundo. E o pessoal, quando chegou aqui na maternidade, eles ficaram, assim, assombrados de ver como que uma cidade pequena, como é que a gente consegue mobilizar tanta coisa. E isso é pela luta e realmente pela mobilização de todo mundo, né? Eu brinco, quando eu cheguei em Diamantina, tem uma enfermeira obstétrica aqui, chama Marielle, então, assim, ela me ensinou muito sobre questão de humanização. A gente precisa ter esse trabalho conjunto, porque se a gente junta todas essas forças, a gente consegue realmente modificar uma estrutura que é difícil, que o mundo inteiro tá ali tentando fazer alguma coisa, que muitas vezes a gente tem lugares em que o índice de mortalidade é uma coisa absurda, e a gente conseguir fazer alguma diferença aqui, eu acho isso extremamente gratificante, e é realmente pela união de todo mundo, né? E por isso que eu agradeço demais essa oportunidade, você sempre abriu a rede para isso. Eu acho que todo mundo que participa, eu acho que Diamantina está de parabéns nessa questão, né? Igual eu falei o ano passado, o fato da gente trazer tanta gente para cá, a gente conseguiu muita ajuda. E eu acho importante que as pessoas tenham essa noção da importância desse trabalho. Não, nós estamos sempre à disposição. Volto a dizer, as nossas redes sociais, agora com Twitter e YouTube também, está à disposição. Essa parceria é muito importante. É buscar amenizar, né? E acolher essas mulheres da melhor forma possível. Agradecer imensamente a doutora, a gentileza de estar aqui com a gente. Convidar todo mundo, que amanhã nós temos uma outra live, de um tema aí é voltado mais para a questão da violência, que a gente vai divulgar daqui a pouquinho, que é a análise jurídica penal da violência. Vamos acabar com o silêncio, né, e vamos conversar um pouco sobre tudo que vem acontecendo nas redes sociais. Mas, doutora, assim, muito obrigada. Meninas, mulheres que querem ser mães, procurem fazer um atendimento, exames antes, né, doutora? Assim, vamos frisar isso antes de encerrar. Isso. Procurem, façam um check-up. Quando se engravidarem, não estava planejando, mas engravidaram, procurem para fazer o pré-natal logo de início. Procurem esse acompanhamento. Ele é muito importante para você e para o bebê.
né, doutora? Sim, mais uma vez, Isso aí. muito obrigada. Obrigada a Eu que te todo mundo que agradeço. acompanhou. Um beijo a todos e espero logo podermos estarmos juntos presencialmente nos diversos eventos aí que a gente realiza sempre. Obrigada, doutora. Boa Eu que te noite. agradeço, Ellen. Boa noite.